e agora, em 2022, a gente conseguiu a marca de ser o primeiro fabricante a entregar 100 gigas de módulos ao redor do mundo. Esse é um número bastante expressivo, mas ele aconteceu ao longo de 10 anos aí da Jinko no mercado, um pouquinho mais de 10 anos. E o interessante é ver que a gente já está com a perspectiva de dobrar esse número em apenas 2 anos. Então, em 2024, a gente espera já alcançar a marca de 200 gigas entregues. E isso é bastante factível pelo fato da nossa capacidade. Então, em 2022, a gente tem essa capacidade de 50 gigas de entrega de módulos. Para 2023, a gente vai ter um aumento dessa capacidade por volta de 60 gigas aí. Em 2024, também perto disso. Então, por isso que a gente está já esperando em 2 anos alcançar essa marca de 200 gigas, que é o dobro do que a gente alcançou até agora. Temos 19 recordes mundiais na parte de eficiência celular, que eu vou falar num slide posterior. E o importante aqui é que a gente está preocupado não somente em fazer um produto que vai ser usado para geração de energia sustentável, geração de energia renovável, mas a Jinko também ela se comprometeu com o RE100, que é um comprometimento de até 2025 ter todas as fábricas, ter toda a sua cadeia de suprimentos usando energia limpa. Isso vai acontecer até 2025, já é um comprometimento da Jinko, e já temos até 2 parques fabris já debaixo disso, 100% já com energia renovável. Então, a gente não está preocupado não somente em produzir um produto que vai ser usado de forma sustentável, mas também de estar usando a energia renovável e ser sustentável em todas as nossas fábricas. Como vocês sabem, o negócio principal da Jinko é o módulo, mas também a Jinko ela verticalizou parte da sua cadeia de suprimentos. Então, a Jinko também produz o wafer e a célula para poder ajudar na fabricação dos módulos. Então, tudo que a gente fabrica de wafer e de célula, a gente acaba usando para a nossa fabricação de módulos. A gente não vai ofertar essa célula no mercado. É tudo para o nosso consumo interno. Então, a gente tem essa parte verticalizada para a fabricação de módulos, mas temos também, a partir desse ano, a parte de BIPV, que são os módulos de fachada, né? São os módulos com uma aplicação mais estética para arquitetura, módulos de fachadas de prédios, e a parte de storage também, com baterias. Aqui está a parte dos 19 records que eu comentei lá no primeiro slide. Então, a Jinko ela guarda essa marca de 19 records consecutivos da eficiência celular. E a gente está atingindo agora, com a célula N-Type TOPCon, 25,7% de eficiência celular. Como que isso se traduz? A gente quer passar a mensagem que a Jinko ela investe muito em P&D. Ela está olhando muito para o futuro, qual que é a melhor tecnologia, quais são as melhores aplicações. A gente está com um produto que está muito bom, uma tecnologia muito boa, mas a gente não fica estagnado, a gente não está mais só olhando para o N-Type TOPCon aqui, já estamos pensando o que vai ser a aplicação futura, olhando sempre para o futuro, o que vai ser a próxima inovação, qual que vai ser o próximo benchmarking que a gente vai difundir no mercado. E a Jinko ela tem trabalhado nisso de forma pioneira. Ela tem sempre sido a líder ali nessas tecnologias, na aplicação de tecnologias, e a gente vê um movimento de mercado acompanhando a Jinko. Por isso que hoje a Jinko é a que tem a maior capacidade de produção já dessa tecnologia de N-Type. Perdão. Falando um pouco agora sobre mundo, né? Quais são as tendências do mercado global? Esses dados aqui são dados da Bloomberg, da BNF, e ele está falando aqui do crescimento, esse CAGR, CAGR, é o Compound Annual Growth Rate, que seria o crescimento anual do mercado. Isso daí está dividido em regiões, cada um desses tons de azul representa uma região, mas o que eu queria deixar ali claro para vocês é a terceira cor aqui de baixo para cima, que representa a América Latina. Então, nós temos a primeira cor mais escura aqui representando China, temos logo depois Europa, que ainda é a segunda maior região em consumo de módulos fotovoltaicos, e logo em terceiro lugar estamos aqui na América Latina, onde está o Brasil incluso.
Então, em 2021, nós tivemos um total de 180 gigas ao redor do mundo. 2022, a expectativa é 242, quase 243 gigas. Já para 2023, 283 e para daqui 2 anos, 2024, 316. Isso é um crescimento de 20%, mais de 20% por ano no consumo de módulos fotovoltaicos ao redor do mundo. Ah, Matheus, mas o Brasil está em crescimento, em pleno crescimento, mas a gente está vendo aqui o número de 13,6 crescer para 21,3 em 2022, mas em 2023 ele cai para 20, em 2024 ele cai para 18. Por que isso? O Brasil vai diminuir, vai desacelerar? Não, pelo contrário. O Brasil hoje, de forma isolada, é o segundo país no mundo que mais consome módulos fotovoltaicos. Ele vai perder apenas para a China, com o mercado interno da China. Então, assim, de forma isolada, o Brasil é o país da vez, é o país que está mais consumindo. Mas como região, aí a gente tem a Europa antes da América Latina, e a América Latina como um todo, os outros países estão trazendo esse número um pouco para baixo, essa expectativa. Vou dar alguns exemplos. México. O México ele tinha o mesmo potencial do Brasil, de estar crescendo, de estar com o mercado bombando lá, mas por uma questão muito mais política, né? O novo governo que assumiu o México, ele travou todos os projetos de geração centralizada e alguns de geração distribuída da noite para o dia, numa canetada lá, todo o volume que tinha de projeto, ou ele foi cancelado, ou ele foi colocado on hold, foi congelado, e isso está trazendo esse número um pouco para baixo, porque é um volume expressivo. Temos outros países como Chile, Argentina, Bolívia, que já tem uma rede já saturada de projetos, não é difícil você ter um crescimento muito alto lá. Então, por isso que esse número ele cai aqui, mas se a gente for enxergar o Brasil de forma isolada, o Brasil ainda é o país que mais consome no mundo depois da China. Trazendo um pouco até para vocês do panorama global aqui, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo nessas outras regiões que consomem bastante módulos e o que isso vai impactar o Brasil. Então, a China, ela teve de dezembro de 2021 até maio 44 gigas instalados. Isso é um crescimento muito alto em relação ao ano anterior e a expectativa é que tenha-se até 98 gigas instalados esse ano. Isso não é cumulativo, tá, pessoal? Isso são só dados do ano de 2022. Na Europa, é uma previsão feita depois do conflito entre Rússia e Ucrânia, que teve um maior incentivo em energia renovável para tirar a dependência do gás. Então, na Europa, a expectativa é que em 2022 nós tenhamos 44 gigas instalados. E nós temos aí 7 países que representam 50% das instalações de GD até 2025. Alemanha, Espanha, Polônia, Holanda, França, Itália e Portugal. Eles vão representar 75%, 75 gigas instalados até 2025. Nos Estados Unidos, nós tínhamos o governo Trump, que estava barrando muito os projetos fotovoltaicos por conta da importação de módulos de outros países, mas isso agora parou com o Biden. O Biden está estimulando a indústria nacional. Então, hoje, a capacidade de produção nacional lá nos Estados Unidos é de 7,5 gigas e eles querem crescer para 22,5 gigas até 2024. Mesmo assim, ainda não dá tempo de suprir uma demanda reprimida que a gente estava já analisando, já estava esperando, essa demanda represada por conta do governo anterior, de 29 gigas, perto de 30 gigas no ano que vem. Então, isso também vai demandar dos fabricantes lá da China. No Brasil, a gente está alcançando a marca de 12 gigas esse ano instalados e de forma consolidada vai ser 25 gigas desde o início de fotovoltaico no Brasil. Isso já é um crescimento muito alto e a gente está esperando que isso venha aumentar ainda mais no ano que vem. Da parte da cadeia de suprimentos, queria só dar uma pincelada aqui como que essa variável do silício é impactante no preço dos módulos. Então, nós temos no início da cadeia a matéria-prima principal, que é o silício, e apenas 5 grandes fabricantes do mundo que vão ofertar silício
para todos os fabricantes de módulos. Tem mais do que 5, mas esses 5 grandes são os que vão ofertar para mais de 90% dessa demanda global. Então, eles detêm um poder muito grande, um controle muito grande, eles que determinam o preço. E esses fabricantes aqui, alguns deles são listados na bolsa, então a gente consegue ter acesso ao resultado financeiro dessas empresas. E é possível ver lá, às vezes, um lucro operacional de 300, 400, 500, 600% em cima do custo de extração do silício. Então, eles estão mesmo superinflacionando esse preço. E a gente perde esse controle, né, do custo do silício, que acabou impactando o aumento também do preço do módulo nos últimos anos. Na parte de wafer e célula, nós temos 2 a 4 grandes players aí no mercado, mas a gente tem uma falta de matéria-prima por conta do silício para a produção. E a parte de módulos, nós temos mais de 100 players diferentes. Aí, até para trazer um dado para vocês, que a gente teve das importações no Brasil, de janeiro a setembro desse ano, de 2022, nós tivemos mais de 170 marcas diferentes de módulos sendo importada para o Brasil. Então, para vocês terem uma ideia de como está canibalizado esse mercado e como a gente vê marcas não conseguindo cumprir seus termos de garantia, seu suporte técnico, então é um ponto de atenção também. Ainda sobre o silício, nós tivemos, entre o ano passado e esse ano, um aumento de 10% ainda no custo do silício até ali meados de julho, junho, agosto. Até vou colocar o próximo gráfico, que é o gráfico que vocês podem ter acesso. Ele é atualizado toda semana, toda quarta-feira. Então, aqui a última atualização foi na quarta-feira passada, ainda não consegui pegar a atualização de hoje. Mas a gente vê essa tendência de alta desde janeiro do aumento do custo do silício até agosto ali. E aí, a partir de setembro, a gente está já numa queda. Da semana passada, da semana retrasada para a anterior, nós temos uma queda de 1,4% e é esperado já essa queda acontecer aí ao longo do resto do ano. Por que a gente está tendo essa queda do custo do silício? Se tem poucos fabricantes e eles têm tanto poder para poder controlar o preço, por quê? Por ter poucos fabricantes e ter um resultado muito alto, isso está impulsionando outros países, outras empresas a investirem nessa parte de extração de silício. Então, outros players estão entrando no mercado e isso vai começar a se refletir no início do ano que vem. Outro ponto importante é a desvalorização do câmbio em relação à moeda chinesa com a moeda americana, com o dólar, que também ajudou a trazer esse preço um pouco para baixo. Então, isso está ajudando a ter um impacto melhor no preço do módulo no final do ano. Então, do ano que vem, nós temos já preços muito competitivos de módulos, eu falando pela Jinko, né, já estamos encarando com uma baixa de preços para o ano que vem. Falando de tecnologia, então, a gente tinha o Monoperk, e agora, qual que é o roadmap das novas tecnologias? Nós temos a N-Type TOPCon, que é a tecnologia que a Jinko está querendo, que está aplicando aí no mercado, foi a pioneira em aplicar. Temos também a heterojunção, que alguns fabricantes estão investindo, e a parte de back contact também, alguns outros fabricantes estão investindo. A Jinko está focada somente na tecnologia N-Type TOPCon, que é a tecnologia que ela entende que é a melhor em custo-benefício, é a mais eficiente e também é a que a gente consegue ter uma escala maior de produção para poder atender toda a demanda global. Qual que é o maior diferencial entre a célula anterior, a P-Type, para essa N-Type TOPCon? Seria essa camada aqui, que eu vou, me perdoem se eu estiver errado na tradução, mas seria uma camada de tunelamento. O que ela faz, Matheus? Ela vai restringir os portadores minoritários e vai permitir a passagem de portadores majoritários. Poxa, não entendi nada ainda. Vou fazer uma analogia muito explicativa, didática aqui para a gente poder entender. Ele vai organizar essa camada, ela vai organizar os elétrons para que eles possam fluir de uma melhor forma. Isso vai ter uma baixa perda de resistência e um alto VOC, vai deixar a célula mais eficiente. Quais são os ganhos, as vantagens por essa aplicação
do N-Type. O primeiro dela é a degradação. Então, no primeiro ano, a degradação no primeiro ano, que é o LID, essa degradação ela é mais alta no primeiro ano, porque o módulo ele é produzido em um ambiente totalmente controlado, de temperatura, luz, nível de oxigênio, nível de umidade. Então, assim, ele está no ambiente controlado. A primeira vez que ele é exposto ao sol, ele tem essa degradação maior, que acontece no primeiro ano. Então, no primeiro ano, o N-Type ele vai ter uma degradação de até 1%. Isso está já em dados, tá no datasheet, já está em garantia da Ginkgo para esse produto. E por que a gente está falando aqui até 1%? Porque já em estudos, não da Ginkgo, mas em testes da IEC, TUV, TUV, outros laboratórios internacionais, esse dado aqui do primeiro ano está até menor, está ali cerca de 0,5%, 0,6%. Então, a gente está sendo um pouco conservador aqui em colocar o dado de 1% no primeiro ano. E nos demais anos, uma degradação linear de 0,4%, diferente do P-Type, que seria 0,45%, 0,5%. Isso garante que ao final de 30 anos, isso é uma garantia de performance que a gente tem, que o módulo ainda vai estar lá com 87,4% de eficiência. Segunda vantagem, isso é importante para o Brasil, que nós temos altas temperaturas nos projetos. Então, ele tem um melhor coeficiente de temperatura, tem um coeficiente de temperatura otimizado. Significa, a cada grau acima da temperatura de trabalho, a gente vai ter uma perda de 0,3% de produção do módulo, e não 0,35% em relação ao P-Type. A taxa de bifacialidade dele é maior, ele tem 15 pontos percentuais a mais do que o P-Type, do que o módulo anterior, chegando a 85% da taxa de bifacialidade. É um produto extremamente confiável. Por que eu falo isso? Todos os testes que a gente tem feito, a IEC, TUV, todas as certificações, elas têm um padrão mínimo que a gente precisa atender. E os módulos N-Type Topcon da Ginkgo, eles têm desempenhado 3 vezes, 4 vezes a mais do que esses resultados. Tem sido muito, tem surpreendido muito acima do que os resultados pedem através desses laboratórios. Por ser uma célula que tem uma resistência mais baixa, ela precisa de menos luz para começar a gerar energia. Então, também a gente tem essa outra vantagem, que em média ela vai começar a gerar 1 hora mais cedo e parar de gerar 1 hora mais tarde. Temos também o ribbon circular, que já tinha na tecnologia anterior, mas agora está menor ainda e com maior aproveitamento da luz oblíqua. Esse ribbon circular tem a espessura mais ou menos de um fio de cabelo, para vocês terem uma ideia. E o sétimo benefício aqui seria a parte de multibus bar, que melhora muito a capacidade de coleta da corrente, reduz o risco de microtrinca e melhora o desempenho da energia. Essas são as principais vantagens dessa tecnologia. Eu não quero me estender muito aqui, até para poder dar um pouco mais de tempo para os outros participantes. Mas aqui está o QR Code do meu LinkedIn. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode escanear aí e me contactar no LinkedIn, que eu vou tentar responder todas as perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem. Se eu não conseguir, eu vou procurar alguém de dentro da Ginkgo para poder ajudar vocês. Então, muito obrigado. Obrigado à organização do CBGD, obrigado aos outros participantes do painel e fico por aqui.